Comunidade, o Wrexham conseguiu uma vitória importantíssima na última rodada de League One, está de novo na segunda colocação, na vaga de acesso direto para a Championship, jogou muito, entrou em campo, foi dominante, ganhando as divididas, concentrado, com qualidade para criar jogadas e dessa vez finalizar. Foi um jogo duro, mas o Wrexham soube lidar muito bem e ainda contou com a boa notícia do tropeço do Wycombe. Eles perderam de 4-0 em casa para o Charlton, e aí a má notícia é que agora o Charlton também está na briga, e curiosamente, nosso próximo adversário dentro da nossa casa. Que o Wrexham leve para esse próximo jogo toda a emoção, toda a entrega, toda a concentração que teve nessa última rodada, que leve para diante da nossa torcida, conseguir, quem sabe, já conquistar a vaga direto. Eu não estou me aguentando aqui de emoção desde segunda-feira, mas sem mais delongas, vamos ver aí como que reverberou essa emoção na entrevista pós-jogo do nosso comandante Phil Parkinson, do nosso capitão e autor do primeiro gol, James McLean, e do nosso meio-campista incansável e que está em todos os lugares, onipresente, Oli Rathbone, que também fez um dos gols da vitória, certo? Sem mais delongas, vamos lá. Phil, victory here against Blackpool, your initial reaction to that one? Yeah, very pleased with the performance today. I thought it was an accomplished performance against a good side, with the ball and without it, and the detail of what the lads have put into practice today was very good. Bom, aí ele diz que está muito satisfeito com a vitória, também não tinha como ser diferente, né? Principalmente porque depois da última rodada, onde a gente empatou em casa, foi um tropeço que nos custou a segunda colocação, né? O Wycombe nos ultrapassou, agora se inverteu, a gente ultrapassa de novo. Ele ficou bem puto com a performance, ele deu uma entrevista bem direta, assim, né? Não vou dizer ríspida, mas bem direta, dizendo, olha, eu não quero saber se vai ganhar ou não, se a gente vai subir ou não, eu quero entrega, eu quero qualidade, eu quero a gente jogando bola, não isso que a gente fez no último jogo, né? Faltou muita qualidade, e aí dessa vez ele exalta que o time foi muito bem contra um adversário forte, que é o Blackpool, fora de casa. O Blackpool, inclusive, agora ainda tem, mas é remota, mas tinha chances de brigar pelos playoffs, então eles vieram, não era um time assim, não era como se fosse um time que estava só cumprindo o protocolo, era um time forte, e a gente foi dominante, com e sem a bola, e acertou no detalhe, que foi esse detalhe que faltou na última rodada. We've had some great chances, didn't take them, but the message was at half-time more the same, and you felt that, obviously Blackpool had to win the game themselves, give themselves a chance. They weren't going to tighten the game up, so it was going to have that open feel to it, and the chances came, and a great moment, great pass from Dobbo, fantastic. Bom, e aí aqui ele tá falando, né, no primeiro tempo o time criou grandes chances, mas não teve a qualidade para marcar, e aí no intervalo, todo mundo na transmissão, né, na comunidade ficou falando, pô, imagina o que o Phil vai falar no intervalo, Ele falou, ele hablou, aconteceu, e o Wrexham voltou para o segundo tempo voando. Eu também lembro de que eu falei isso na transmissão, né? Geralmente o Wrexham tomava muitos gols nos resultados que a gente, boa parte das partidas em que a gente teve alguns resultados incômodos, ou perdemos mesmo, empatamos, a gente sofria gol nesse início do segundo tempo. Dessa vez o Wrexham foi para cima, conseguiu sofrer na hora que precisava e chegou para o segundo tempo, matou o jogo e conseguiu manter a concentração até o final, né? E aí aqui ele vai destacando principalmente nesse momento, né, falando do primeiro gol, o passe do Dobson, que foi uma pintura, passe de primeira, invertendo o jogo da esquerda para a direita, para o McLean, que estava lá, né, depois de uma bola parada, e de canhota ainda, foi demais. Se você não viu, vá ver. Inclusive aqui no nosso canal tem react dos melhores momentos, aproveita para rever. Finish from Jim, and obviously the second one, a great little set from Jay in the box, and Ollie's put it away to get that 2-0 cushion. E aí ele comentando sobre o segundo gol também, né, sobre o pivô muito bem feito do Jay Rodrigues, né, depois de receber um cruzamento rasteiro da linha de fundo do Ryan Longman, e aí ele ajeitou a bola pro Oli Rathbone, que chegou de trás, bateu de primeira, muita gente na frente do goleiro, no cantinho, 2-0 pro Wrexham. First goal from Maka, and then for Oli Rathbone, almost minutes later to be getting the second, you must be delighted to put that pressure on and apply it in the way that you did today. Yeah, very.
E aí é isso, né? O Phil também, na resposta anterior, comentou que o Blackpool precisava da vitória, eles ainda estavam na briga, ainda estão, como eu comentei, né? Então eles iam vir para cima e o Wrexham soube aproveitar isso também. E aí o entrevistador agora na segunda pergunta falou sobre um gol atrás do outro, né? O quanto isso colocou pressão no jogo. The first goal, you could see everybody was lifted, and then to go and back it up with another goal, and we deserved it with the way we played. E aí o Phil fala, olha, deu para ver que o primeiro gol levantou o ânimo de todo mundo e a galera tava focada em ir atrás do segundo, e foi o que aconteceu, e disse que foi merecido pelo jeito que o Wrexham jogou, e eu concordo. It was a great cushion to have. Obviously conceded late, but it didn't really tarnish the performance today. The days like these. Aí também ele fala, né, do gol que o Wrexham concedeu no final, foi no último lance, inclusive, numa desatenção também, McLean cansado, Brunt já tinha subido e voltado várias vezes, então foi um acidente, ainda mais em cima do jogador mais talentoso deles, que foi o Robert Chapter, né, ele chegou sozinho, mas foi no último jogo, isso não apagou nem os 3 pontos e nem a boa performance do Wrexham. Show just how key that togetherness is, not just as a squad, not just as a fan base, but as a club as a whole, because promotion battles always have those twists and turns, but this felt like a special day. Yeah, listen, the togetherness at this club is second to none, and that starts from the owners. Rob was in yesterday, having a chat with the lads, just explaining, how well they've done, and what his perception of the situation was, and the lads listened and enjoyed speaking to our owner, as they do when Ryan came over a couple of weeks ago. And I think what was important. E olha só, ele falando aqui sobre esse espírito, né, nesse momento. Pô, o Wrexham tá fazendo história, pode subir pela 3ª vez seguida. Vai subir não, calma, eu não vou zicar antes de acontecer, mas pode subir pela 3ª vez seguida. E se vencer no sábado e o Wycombe perder, por exemplo, ou empatar, a gente pode subir pela 3ª vez seguida com acesso direto. É muita coisa, né? E aí, essa pergunta, esse comentário foi no sentido de essa atmosfera de união, né? Dos torcedores, do elenco, de todo o corpo técnico e de funcionários do clube e dos donos também, né? O Rob estava lá e aí o Phil falou que ele conversou com o time e o time ouviu muito bem isso, né? O Ryan também, eu não lembro, ele fala couple weeks, acho que foi há 2 semanas de fato, fez isso também. E isso é legal, né? É uma coisa que já surgiu na comunidade, da galera falando, pô, será que as câmeras, essa presença do documentário e a galera, tipo, essa quebra desse momento do vestiário, que geralmente é só jogadores e comissão técnica, e às vezes assessoria de imprensa, é positivo ou negativo? O Phil Parkinson deu uma entrevista, acho que até do ano passado, falando sobre isso, né? Que no começo era estranho, mas depois o quanto o time usou isso a seu favor e o quanto o time usou isso, inclusive, para melhorar os seus aspectos mentais, anímicos dentro de campo, né? E é que ele volta a falar disso. De fato, a gente tá vendo que a galera se gosta muito, né? Parece que todo mundo ali se gosta muito, seja entre eles, seja entre a torcida. É comum os jogadores citarem o quanto gostam uns dos outros, ou quanto se inspiram uns nos outros nas entrevistas também. E, pô, e o Rob e o Ryan também se divertem pra caramba, seja fazendo negócio, seja fazendo a série, seja criando conteúdo. É uma atmosfera muito boa. Really important for us. When we drew last week, there's inevitable negativity because we haven't beat a team down in the bottom 4, but we didn't let that affect us going into this game. And today you haven't won, and obviously we can lose him. We're not going to get too carried away the other way either. Everybody's. E aí aqui ele comenta o quanto isso também, essa atmosfera de união, é importante nesses momentos de vai e volta, né? Ele falou, pô, foi um empate horrível contra o Bristol, que tava brigando lá embaixo, e aí ele falou que era, qual que foi a palavra que ele usou? Uma tristeza inevitável que se abateu sobre o time, mas eles não se deixaram levar por isso, conseguiram reagir, e pô, a postura em campo nesse último jogo deu para ver que eles de fato não se abateram pelo marasmo do último jogo, né, pela frustração. Acho que contra o Wigan foi um jogo mais de marasmo mesmo, a gente viu o time muito apático, eu nem gosto de usar muito essa palavra para falar de futebol, mas é uma palavra que está no vocabulário comum aí, e de fato acho que a gente pode usar nesse contexto. Contra na penúltima contra o Bristol, foi contra o Bristol, acho que não foi tão apático, a gente chegou a criar,
mas foi frustrante, porque faltou qualidade, o time tava nervoso, isso dava para ver. E dessa vez, pô, a gente viu um time com alma, um time brigando e um time concentrado. In training tomorrow, the lads are going to have a recovery session, the others are going to train, and we're going to be ready for next Saturday. And honestly, I can't wait for the game. Ficar pronto pro próximo sábado, treinar firme, beleza, aproveitou e tá todo mundo ansioso, assim como nós estamos pro jogo de sábado. You and the squad, how much are you embracing this moment, the moments ahead of you? You spoke about enjoying the battle that we're currently in. 2 games to go. It feels like a real special time to be a part of everything going on. But that's what we spoke about, and make sure the lads are enjoying it, because so much work has gone to get this club in this situation, and we want to look back in the summer and say, yeah, when those big games came, we really thrived, and like we did today. And aí aqui ele volta no assunto que ele e o Matt James falaram na última entrevista, né, sobre aproveitar, sobre viver mesmo, aproveitar esse momento, desfrutar, na verdade, né, desse momento que o time de tá brigando lá em cima, de tá vencendo, de tá ganhando grandes jogos, né, o quanto isso, pô, acho que é para isso que as pessoas querem ser jogadores de futebol, e para isso que a gente assiste, né, é viver essa emoção desses grandes momentos, desses grandes jogos, seja a emoção de vencer, seja a emoção de perder e se frustrar, mas estar ali, né, estar nessa situação. E aí o Phil fala também, a gente tem que reconhecer todo o trabalho que foi feito. O Wrexham não tá brigando pelo terceiro acesso seguido à toa, por sorte, assim. É muito trabalho, um trabalho, muito planejamento, execução, desde que os caras compraram o clube. Então tem que aproveitar mesmo esse momento e entrar e falar assim, olha, a gente tá aqui porque a gente merece, e a gente vai brigar até o final para conseguir essa vaga porque a gente merece, e é o que de fato o Wrexham merece. We don't look back and say, oh, we didn't produce our best performances. Today we did, and it's a great performance to build on for next week. E aí ele fala, a gente quer olhar para trás, e ele fala do verão, né, que aí são as férias, que é no meio do ano, seria o nosso inverno aqui no Brasil, né, ele fala, a gente não quer nas férias olhar para trás e falar, pô, a gente poderia ter jogado melhor, né, ele nem fala de resultado, ele fala de jogar melhor, né, ele fala, a gente quer olhar para esses grandes jogos, como foi esse contra o Blackpool, como foi contra o Stockport, como foi o Icombe, ele não falou desses últimos 2, mas eu tô citando, né, e falar, olha só o que a gente fez, tá ligado, olha como a gente brigou. E aí ele diz, é assim que a gente tem que ir para o próximo jogo. Phil Parkinson, animado. É a cara também do nosso menino James McLean. Vamos ver agora o que disse o capitão e autor do primeiro gol. James, an important 3 points on the road here today. Your reaction to that victory? Yeah, it was exactly that, an important 3 points. Primeira pergunta sempre é essa daí, qual que é a sua impressão, né? Qual a sua reação, nesse caso ele perguntou, a essa vitória. After the last 2 games, although we didn't get beat, we fell below expectations that we put on ourselves. We weren't quite at it, and then obviously with what's at stake, all the outside noise, and that it was important that we we zoned that out and we focused on the job at hand. And then today, coming here, it's a tough place. They get 3 points. Puts us back. Bom, aqui ele falou, né, meio protocolar essa resposta, né, pô, foi bom ter os 3 pontos, mas ele comenta, né, os últimos 2 resultados, o Wrexham não foi derrotado, mas foram 2 empates frustrantes, e eles conseguiram lidar com isso e fazer uma performance boa. E como é difícil entender o inglês dele, hein, gente? Ainda bem que tem a legenda aqui para ajudar, apesar da legenda não ser tão precisa, ajuda. Our hands, but that's all it does. Obviously, there's still a job you're doing. Now it's quite going on doing that job. The manager's spoken about enjoying the position you're in, enjoying what you've got in front of you. Did you enjoy that one? Aqui de novo essa questão de aproveitar, né, desfrutar o enjoy, a posição que o time tá e o que vem pela frente. Today? Yeah, of course. Perguntou, It's pô, always você nice to come away from desfrutou home hoje? and get a win. Actually, one in a game of football is obviously really enjoyable, but I thought we were brilliant today. For first half, for large periods, we were very good, and then second half, I thought we controlled all the second half. Some of the football we played at times was brilliant, and we probably with a bit more care could have got a few more goals, but no, brilliant the way we won.
E aí ele falou, pô, a gente foi brilhante hoje, né? Ele usou essa palavra. O primeiro tempo foi bom, depois deu uma caída, mas no segundo tempo foi dominante. Tomou um gol no final, ele citou também, quer dizer, o do gol no final que tomou ele não citou, mas ele citou que poderia ter feito mais gol, né? Poderia ter sido um placar elástico, aí eu lembrei do gol sofrido, e de fato poderia. Isso tem sido um problema do Wrexham de não aproveitar tão bem todas as chances que cria, né? Às vezes não cria nem a chance, né? Quando eu falo de criar, às vezes cria a base da jogada e aí chega para um último passo, para um cruzamento bom e falha. O McLean, inclusive, a gente teve uma brincadeira lá, né? Nas notas pós-jogo, que eu falei, eu fiquei batendo na tecla de que é o terceiro jogo seguido que ele não consegue criar jogadas lá na frente, ele sempre chega no pé dele, ele erra os cruzamentos. Dessa vez ele fez o gol da vitória, sai como um dos nomes dessa partida, mas faltou qualidade de novo para acertar esses cruzamentos. Então ele também tá, claro, ele é o capitão, não é à toa, né? Ele é o primeiro que tem que estar ciente do que precisa melhorar, que ainda é esse capricho lá na frente, porque quem sabe contra o Charlton, a gente não vai ter, não sei se a gente vai ter um domínio tão grande, pode ser um jogo mais parelho, como foi contra o Stockport, contra o Wycombe, e aí, por exemplo, contra o Wycombe, se eu não me engano, a gente teve 5 finalizações e fez um gol, então foi algo por aí, né? Não sei o número exato agora, porque faz tempo que eu analisei esse jogo, mas é isso, tem que aproveitar. If you look at the league table now, I think it shows a reflection of just how many twists and turns there can be in a promotion race. How key is it to have that focus now moving into the final two? It's obviously really important. After the Burton game, like I said, that I'd say noise good and bad. After the Burton game, everyone was saying, well, we're up, that's us done, and maybe we got a bit... Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Race. I think it's for goals, but just how many twists and turns there can be in a promotion Que ele race. falando How key sobre... is it to have that focus now moving into the final two? It's obviously really important. Aí ele falou de novo, né, do twists and turns, né, dessas reviravoltas, que fica toda hora, tira casaco, bota casaco, uma hora é o Wycombe, outra hora é o Wrexham, aí uma hora o Wrexham pode abrir 6 pontos, aí vai lá e perde, o Wycombe encosta, outra hora o Wycombe pode abrir 8 pontos, aí eles perdem, o Wrexham vai lá e encosta. E aí ele falou, a pergunta foi sobre o foco, né, sobre como se concentrar. Important. After the Burton game, like I said, that I'd say noise good and bad. After the Burton game, everyone was saying, well, we're up, that's us done, and maybe we got a bit complacent. Look, I can't speak for everyone. Maybe subconsciously we got a bit complacent, but... E aí ele falou que um pouco, né, de precisa estar focado, ele falou que o time foi um pouco complacent, né, deixa eu ver uma palavra boa para traduzir, complacente no sentido assim, e aí ele falou, não tô falando por todo mundo, claro, mas acho que inconscientemente o time foi um pouco complacente no sentido de, não desleixado, né, mas faltou um pouco de concentração, assim, um pouco nesse sentido. Now, look, it's back in our hands. E aí agora tá de novo nas mãos do Wrexham. 2 jogos. You know, talk cheap. It's about action, so we need to obviously go and do. Ele falou, não é, e aí não é jogo de ficar falando, é de agir. Vamos para cima. Their job. Just finding E those fazer o trabalho. 2 games left. A great win in front of the supporters here today. What sort of role can they play in these final 2 games? A massive role. Obviously, E aí a pergunta agora foi sobre a torcida, porque eu não sei se vocês assistiram a nossa transmissão, até eu coloquei no chat, né, da própria transmissão, de colocar o som ambiente da torcida, porque o Wrexham no canal deles, ele deixa uma live com som ambiente da torcida. E, pô, eu assisti o jogo inteiro, ouvindo a torcida ao vivo, coisa maravilhosa, e assim, muita gente cantando muito. Parecia que o jogo era em casa, inclusive. E aí a pergunta foi nesse sentido, ele fala, pô, é fundamental a nossa torcida. E assim, ele fala também desses números de público fora. E aí ele fala, olha, fora de casa, se já é desse jeito, em casa, então a gente tem que deixar o ambiente o mais barulhento e rocking as possible, né? Ter um rock and roll aí. Come 7 o'clock or 6:30 Saturday night, you know, we're in a really, really good position and we're celebrating the win. Thanks, James. Ele falou, não, eu quero, quando acabar o jogo, eu quero estar comemorando. É isso aí, esse é o clima do nosso capitão no pós-jogo. E agora vamos para o Oli Rathbone. Olha a cara da criança que acabou de ganhar uma bicicleta. Olha só.
Ollie, an Meu important 3 Deus. points on the road. How are you feeling right now? Yeah, buzzing. Buzzing with the performance more than anything. I thought we were really good. Both halves, probably our best performance for a couple of weeks, which is the main thing. And then Ele fala, pô, eu tô maravilhado com a performance. A gente foi bem nos 2 tempos, segundo ele, né? O Phil falou ainda que o segundo, eu acho que o James também falou que o segundo foi um pouco melhor. De fato, o Wrexham caiu um pouco no final do primeiro tempo, mas isso é comum. E ele falou, pô, acho que foi a nossa melhor performance nas últimas semanas. E foi, né? Até porque a gente não teve bons resultados nas últimas semanas. to get the result on top of that is fantastic. With all the pressure around this game and just how tight this promotion race has been, are you pleased with the way that you performed today? Yeah, I think E aí a pergunta foi, olha, com toda a pressão que tem, o quanto tá apertada essa corrida, né, pela promoção, pelo acesso, você tá satisfeito com o que o time apresentou hoje? that's huge. I think if we'd have come Oh, here sim, isso today é and scraped gigante. to 1-0 and got battered, then you kind of think if over the next 2 games you're not confident, but if we could perform like that in, like you said, a high pressure game, gives us loads of confidence going into the weekend. Aí ele falou, olha, o primeiro gol deu um ânimo na gente, e a gente, pô, e quando a gente tá com essa pressão do próximo jogo, a gente tem que ir com essa confiança. A confiança que o time teve depois do primeiro gol, principalmente, né? Ele ressaltou o primeiro gol. E aí o Phil também falou que logo depois do primeiro já veio o segundo. Então ele disse que é assim que a gente tem que ir, porque vai ser pressão, vai ser uma pressão maior ainda dentro de casa contra um time que está em ascensão, que é o Charlton. Então tem que ir nessa confiança, tem que levar o máximo que You puder spoke esse on many jogo. occasions about the fan base, the connection that you've got with them. What was the feeling like when you put that ball in the back of the net for 2-0 and got the celebrations afterwards? Yeah, E aí aqui de novo perguntando sobre a torcida, né? E dizendo que o Oliver Earthbound tá tendo uma boa relação, tá tendo uma conexão legal com os torcedores. E ele falou, pô, qual que foi o sentimento de fazer o 2-0 e depois ir ter essa comemoração? special. It's like it's everything you ever dream of growing up, type of thing. And yeah, I was just really happy that it helped the team. So yeah, buzzing. E aí ele falou, pô, é tudo que a gente quer, né, na carreira, é para isso que a gente constrói, é para ter esse tipo de momento, é para conquistar esse tipo de coisa, e ele tá bem feliz com isso. How much Usou de pride novo do a you palavra take when buzzing. you step onto that pitch wearing a Wrexham shirt at the minute, given everything that you've gone through this season, the moments that you've had, and obviously the battle that we're in right now for that promotion? E aqui a pergunta, né, pô, qual é o sentimento, depois de tudo que você passou nessa temporada, né, de vestir essa camisa do Wrexham? Lembrando, para quem tá começando a acompanhar agora, o Oli Rathbone, se não for, ele só não é o melhor jogador da temporada, porque o Max Cleworth tá absurdo defensivamente e ofensivamente falando, apesar que o Rathbone também. Sim, ele com certeza vai brigar entre os melhores jogadores do Wrexham nessa temporada. Rathbone, Cleworth, e talvez o O'Connell. É que o O'Connell não aparece tanto ofensivamente nos gols, né? Mas ele dá muito passe também, às vezes passa despercebido. Mas eu acho que de regularidade esses foram os 3 melhores jogadores da temporada tranquilamente. O Dobson teve um pequeno momento de oscilação e de lesão também, mas também foi muito importante. E aí vamos ver o que ele disse, né? De estar vivendo isso. Yeah, huge pride. It's an incredible time Pô, to play for the club. um orgulho I don't think anyone takes gigantesco. that for granted. Like in football, you don't get Imenso. many opportunities to kind of come on a journey and that the club's going on. So yeah, I think all the lads really take pride in it. When you come Falou, pô, é uma oportunidade de estar nessa caminhada que a gente tá, que o clube tá, que é rara, né? Tão rara que na pirâmide moderna do futebol nunca aconteceu 3 acessos seguidos. Então ele falou, pô, tá todo mundo muito orgulhoso de estar nessa posição. into this final 2 games of the season, there's clearly a lot of football, although it sounds cliche to say. What's the most important thing for you as a group now heading into those final 2? A pergunta, olha, é até clichê falar, né? São 2 jogos nessa até o final, muita coisa em jogo, então como é que vocês estão se preparando? Como que tá o grupo para encarar, né, esses 2 últimos jogos, essas 2 I think you finais? just got to remember that there's still 3 points on offer, same as every game this season, and don't get too carried away with the outside noise because Ele citou aqui uma coisa que o McLean citou também, no outside noise, né, esse barulho de fora, no sentido de a pressão, o torcedor às vezes sofre muito mais com a pressão do que o jogador, né? E aí ele fala, olha, é lembrar que todos os jogos valem os mesmos 3 pontos, né? Eu lembro de uma transmissão também, um dos primeiros confrontos diretos, que eu falei, olha, galera,
o peso parece que é jogo de 6 pontos, mas vale os mesmos 3 pontos, né? Então, ganhar do Ikombi e ganhar do Burton, no final das contas, vale a mesma coisa. E, claro, tem a questão anímica, né? Mas para o jogador, isso é uma coisa que nas entrevistas todo mundo repetiu bastante isso, né? A comissão técnica, os jogadores, olha, concentrar. Cada jogo é 3 pontos, a pressão vem, usar a pressão ao favor, né? Ao nosso favor. Usar a pressão como adrenalina. Acho que o Matt James falou da adrenalina na última entrevista também, né? Mas dentro de jogo, dentro de campo é um jogo como todos os outros, é 3 pontos, e a gente tem que. E se errar como errou nos que perdeu, ele não falou isso, né? Eu estou acrescentando, vai perder os 3 pontos, e se acertar como acertou, vai ganhar os 3 pontos. Então é focar, sempre focar, né? It was all a bit doom and gloom after the draw Friday, and then today, things are a little bit better. So we'll just keep calm. E aí ele falou disso, né? O emocional é o torcedor. Ele falou, pô, depois do empate ficou ali um burburinho, ficou um negócio meio ruim às vezes, e agora, depois desse jogo, tá tudo maravilhoso. Então, quer dizer, maravilhoso não, tá tudo um pouco melhor, né? Então é só manter a calma e jogar um dia por vez. Nada como um dia após voltei pro fio. Nada como um dia após outro dia, já disse o nosso querido Mano Brown, aniversariante de ontem, inclusive. É isso aí. Vamos torcer, parafraseando Mano Brown, chora agora, ri depois, né? Já choramos nas últimas rodadas, vamos esperar o momento do nosso Faz-me Rir. Essas foram as coletivas não, né? Porque é um jornalista só. As entrevistas pós-jogo de Phil Parkinson, James McLean e Oli Rathbone. Muito obrigado por acompanhar. Coloca aí no comentário como é que tá o seu sentimento para esse sábado. Pelo amor de Deus, eu tô ficando maluco. Eu tô estudando o adversário, tô analisando o jogo do Wrexham, vou escrever pro site, fazendo react. Eu tô vivendo isso. Parece que eu tô junto com a equipe lá, né? De tanto que não dá para tirar o Wrexham da cabeça daqui até sábado. Me diz aí, como é que tá para você? E é isso. Muito obrigado para quem assistiu. Compartilhe. Dá o seu like, faça todas essas coisas aí que você já sabe que ajuda o algoritmo, tal fantasma do algoritmo, ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais. Estamos aqui sempre trazendo um conteúdo com carinho, com emoção de quem tá apaixonado por esse clube. E vamos que vamos. Sábado, tamo aí, fica de olho no nosso canal, vai ter mais um monte de coisa, vai ter chamada pro jogo, vai ter react dos melhores momentos e quem sabe no sábado uma vitória. Valeu!